contempla então a Jesus, que como um manso cordeiro se deixou conduzir e sacrificar sem resistência. Nós lembramos com muita gratidão a esse nosso Deus que deu a sua vida para nos salvar. É isso aí. E vamos buscar viver na graça do Senhor essa semana, viu, gente? É a semana maior da nossa fé. Então, nessa semana se atualiza tudo aquilo que significou de maneira única a fé católica. Então, que nós possamos viver na graça do Senhor a partir dessa santa semana e, claro, a nossa vida inteira. Viver em estado de graça, plenos da graça, buscando cada vez mais a plenitude da graça. Vamos cantar? A tua graça me basta, Senhor. A tua graça me basta, Senhor. É tudo que eu preciso ter. O teu amor é o que me conduz, razão maior do meu viver. Contigo seguro eu sei estou, em tuas mãos eu espero. Guia os meus passos, me mostra, Senhor. Fazer tua vontade é o que eu quero. Guia-me, Senhor. Guia-me, leva-me, conduza-me por tuas veredas. Guia-me, leva-me, Senhor. Mais uma vez, guia-me, Senhor. Guia-me, leva-me, conduza-me por tuas veredas. Guia-me, leva-me, Senhor. Amém. Amém. Pelo sinal da Santa Santa Cruz, Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Apocalipse, capítulo 21, versículos do 1 ao 8. Assim nos diz a palavra de Deus. Vi então um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu, de junto de Deus, vestida como noiva enfeitada para o seu esposo. Então, ouvi uma voz forte que saía do trono e dizia: esta é a morada de Deus com os homens. Ele vai morar junto deles. Eles serão o seu povo. E o próprio Deus com eles será seu Deus. Ele enxugará toda lágrima dos seus olhos. A morte não existirá mais. E não haverá mais luto, nem grito, nem dor, porque as coisas anteriores passaram. Aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Depois ele me disse: escreve, pois, estas palavras, são dignas de fé e verdadeiras. E disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, eu darei de graça da fonte da água vivificante. Estas coisas serão a herança do vencedor, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Quanto aos covardes, infiéis, corruptos, assassinos, devassos, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles é o lago ardente de fogo e enxofre, ou seja,
a segunda morte. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Vi então um novo céu e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Aquela estrutura antiga havia sido abalada. Tem muita gente que diz, parece que o céu está caindo, o céu vai cair, usa isso como expressão, né? De que está tudo sendo sacudido. É o que aconteceu aqui, nesta palavra profética. O primeiro céu e a primeira terra se abalaram. E o mar já não existe. Porque pela mesma razão que a palavra de Deus nos diz aqui, que essas realidades passaram. Melhor lendo, que aí a gente chega lá, quer ver? Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu, de junto de Deus, como noiva enfeitada para o seu esposo. Então ouvi uma voz forte que saía do trono e dizia: esta é a morada de Deus com os homens. Deus, céu é isso, gente. Deus vai morar junto deles. Eles serão seu povo e o próprio Deus, com eles, será seu Deus. O Senhor enxugará toda lágrima dos seus olhos. E a morte não existirá mais. Do mesmo jeito que esse mar já não existe. Porque esse mar, dito aqui na palavra de Deus, é toda a instabilidade que causa a morte. Para o povo antigo, sobretudo para o povo semita, as grandes águas eram sinal da morte. O mundo havia acabado em água, o dilúvio. Um povo que vive no deserto. Imagina o que é para um povo que vive no deserto o mar. Tanto que eu já contei aqui, o mar da Galileia, que eles chamam de mar, não é mar, é um lago. Porque para quem vive no deserto, um lago é um mar. E olha, hoje a gente tem mais segurança em enfrentar travessias marítimas. Mesmo assim, meu amigo, você se meter em mar aberto sem perícia, está pedindo para morrer. Agora imagine no passado, não é? O mar já não existe por causa disso. Toda a instabilidade, tudo aquilo que matava, tudo aquilo que era destrutivo, o Senhor pôs um fim. Ele enxugará toda lágrima dos seus olhos. A morte não existirá mais, a morte não vai existir mais. E por causa disso, quero dizer de uma forma particular para você, que teve a dor de enterrar alguém, escute com atenção, não haverá mais luto, não haverá mais grito, nem dor, porque as coisas anteriores passaram. Que palavra maravilhosa! Deus promete, por meio desta palavra, abalar as estruturas da nossa vida, não para nos fazer sofrer, mas para nos purificar, porque o que era velho, caduco, limitado, imperfeito, estragado, precisa dar lugar àquilo que não passa mais, que é bom, que é santo, que é fonte de felicidade. Não é a destruição do ser humano, é a salvação do ser humano. Então, tem um céu e uma terra que precisam cair para que céus novos e uma nova terra se estabeleçam. Deus sacode a nossa vida, não é para nos pôr a perder, mas é para cair aquele fruto que já está podre. É sacudir o que não presta da nossa vida, para dar espaço ao que é bom, para que surja uma nova vida. Olha, quando você não poda uma planta, ela fica feia, esmilinguida, caquética, fica tão comum, sim, não tem presença.
Agora, quando você passa diante de uma planta, de uma árvore esplendorosa, cheia de vício, você pode saber que das duas coisas, uma delas aconteceu. Ou ela naturalmente está plantada num lugar em que lhe foi muito exigente e ela precisou responder a essas agressões da natureza para ela ser o que ela é, ou ela passou pela poda. É preciso tirar os ramos imprestáveis para que uma nova vida brote ali, e isso é com a gente também. Então, o Senhor abala as estruturas da nossa vida, não é para nos despedaçar, mas para nos purificar, para nos fortalecer nas nossas lutas. É o desaparecimento de tudo que é instável, caduco, fraco, passageiro, sem real valor, para que fique o que é bom, para que fique o que é imutável, para que fique o que é eterno. E uma vez passado pelo próprio Deus, que é um fogo devorador, tem um homem na palavra de Deus que muitas vezes volta a nossa lembrança, ao nosso coração, que é o bendito do Jó. Jó, tendo passado pelo próprio Deus, que é um fogo devorador. Jó passou pelo fogo, gente. E tendo passado pelo fogo, ele tem uma esperança que o faz dizer. Depois, se você quiser, pode procurar na sua Bíblia aí. Jó capítulo 23, versículo 10. Ele diz assim a respeito de Deus: Deus, porém, conhece o meu caminho. Deus conhece a minha vida, Deus conhece a minha estrada, Deus sabe para onde eu estava me dirigindo, e se Ele me puser à prova, eu sairei puro como o ouro, porque ninguém como Deus sabe o que eu aguento, e se Ele me provar é para me purificar. Maravilhosa essa experiência de Jó. Conto aqui para você uma história que me ajudou e que pode te ajudar você também. Conta-se que durante muitos anos, um bom ferreiro trabalhou com afinco, com dedicação, com integridade. Esse homem era bom no que fazia, mas sobretudo era uma pessoa muito boa e muito correta. E apesar de toda a sua dedicação, apesar de todo o seu empenho, apesar de acordar muito cedo, dormir tarde, trabalhar num duro serviço, a vida desse homem não ia muito bem, sobretudo financeiramente. Ele não encontrava as respostas que ele desejava, porque os problemas e as dívidas iam se acumulando. E numa tarde, um amigo veio visitá-lo, que nessas horas que a gente está passando por momentos difíceis, sempre aparece alguém para nos visitar, né? E às vezes são visitas que nos ajudam e às vezes são visitas que eram melhor que não tivesse nem aparecido. E um amigo foi lá visitá-lo e cheio de dó, comentou com ele assim: veja se não é uma tentação. Às vezes Deus pega gente conhecida da gente para poder colocar ali para nós, né, uma palavra, alguma coisa que não faça bem para a gente. Deus não, né? A tentação. Verdade. Às vezes a tentação pega alguém que é conhecido da gente para colocar junto de nós uma palavra que só pode fazer o mal para a gente. E aí esse amigo vira para ele e diz assim: é muito estranho que justamente depois de você ter decidido ser um homem fiel a Deus, a sua situação se tornou de mal a pior. Engraçado, né? Muito estranho que depois de você ter se voltado para Deus, se tornado uma pessoa mais orante, se voltado para a igreja, vir tentando ser uma pessoa melhor, é muito estranho que você tenha vivenciado, que a sua vida tenha pegado uma direção de mal a pior.
Não quero te desanimar não, mas apesar de você confiar nas promessas de Deus, nada melhorou na sua vida. Gente, é ou não é o diabo falando com a pessoa? E olha, a experiência que esse ferreiro viveu, muitos de nós já vivemos na nossa vida. E o ferreiro não respondeu, não é? Ele mesmo já havia pensado muitas vezes nisso. E de qualquer modo, não é? Não respondeu de forma negativa. Não quis se posicionar de modo truculento em relação a esse seu amigo. Mas resolveu, pelo contrário, partilhar com ele que conclusão ele havia chegado a respeito desse mesmo questionamento. E voltando-se para ele, disse assim: nesta oficina, eu recebo o aço bruto, sem ter recebido trabalho algum. E eu devo transformar esse aço bruto em espadas. Você já viu como é que isso acontece? E foi explicando para ele o passo a passo. Primeiro eu aqueço a chapa de aço num calor infernal. O aço precisa sofrer o fogo e o calor até que fique em brasa. Em seguida, eu bato nessa chapa sem nenhuma piedade, bato com o martelo mais pesado que eu tenho e bato até que adquira a forma desejada. Depois, eu pego essa mesma chapa, já um bocado transformada, e mergulho-a num balde de água fria. E a oficina, por causa disso, fica cheia de vapor, porque a espada grita de raiva por causa da mudança de temperatura. E eu tenho que repetir esse processo várias e várias vezes até obter a espada perfeita. O ferreiro faz ali, depois desses comentários, uma grande pausa, como que pensando um pouquinho e deixando seu amigo pensar, e depois ele continua: olha, às vezes o aço que chega às minhas mãos não consegue suportar este tratamento. E com o calor, com as marteladas e a água fria, porque ora é no calor, ora é na água fria, ora ele está em brasa, ora ele é rapidamente, instantaneamente resfriado. Às vezes o aço não aguenta e acaba rachando. Nesse momento, quando o aço racha, eu percebo que jamais esse aço se transformará numa boa espada. Então, sem reclamar, eu pego aquela chapa e eu deixo numa montanha de ferro velho que está lá no meu quintal. Você quer ver? E depois ele continuou: eu sei que Deus está me forjando no fogo das aflições. Eu sei que às vezes eu passo por um fogo infernal. Eu aceito as marteladas que a vida me dá e às vezes eu me sinto tão frio e tão insensível como a água fria que faz o aço sofrer. Porém, a única coisa que eu penso é a seguinte: penso e rezo: meu Deus, não desista até que eu consiga tomar a forma que tu esperas de mim. Tente, meu Deus, tente da forma que te pareça melhor, pelo tempo que o Senhor quiser. Só não me abandone no monte de ferro velho. Só não me abandone, Senhor, na pilha dos que desistiram, daqueles que racharam. O contraste entre as altas temperaturas, entre o fogo que põe em brasa a chapa e a água fria, esse contraste, ora o fogo, ora a água, é isso que forja a espada. É isso que dá têmpera para ela. É assim com um pedaço de metal, gente. Mas a gente sabe por experiência que na vida também é assim. A vida é feita de contrastes.
A minha vida e a sua. Tem hora que a gente está na bonança, tudo está bem, a gente está tranquilo e sereno. Tem hora que a gente acha que vai enlouquecer. Tem hora que a gente está bem de saúde, tem hora que a gente fica abatido e pensa que vai morrer. Tem hora que as finanças vão bem, tem hora que elas vão mal. Há momentos que a gente tem paz dentro de casa. E parece que a nossa casa é um pedacinho do céu. E tem momentos que parece que a gente está vivendo um purgatório com as pessoas que Deus nos deu por família, ou Deus nos deu para o convívio, seja na vizinhança, seja no nosso trabalho. A nossa vida é constantemente feita de altos e baixos. A gente deseja, né? Aquela estabilidade. Todos nós já vivemos momentos bons de oração e de comunhão com Deus. Olha, quem dera a gente ficasse ali sempre estável. Só que a gente não é assim. A gente oscila. Márcio, por que a gente oscila? Pergunta para o seu coração, porque ele oscila, ele pulsa. Se o seu coração estabilizar, você vai morrer. A vida, ela é justamente essa vida humana que nós vivemos, é fruto de uma pulsação. O coração murcha, o coração infla. O coração murcha, o coração infla. E a nossa vida também é assim, minha gente. E nós temos que aprender a ser de Deus nos altos e nos baixos da nossa vida. Quando a gente está atolado de serviço e quando a gente está de férias. É em todos os momentos. Porque a vida é feita de contrastes, de grandeza e de pequenez. É todos os dias a luta do bem contra o mal. É o contraste entre aquilo que é passageiro e aquilo que é eterno. É o contraste entre a solidão e a comunidade. Nós vivemos dentro de uma comunidade aqui na Canção Nova. E tem horas que a gente precisa ficar um pouco sozinho. E tem horas que a gente tem que sair da solidão e voltar para a comunidade. É um contraste. Tem horas que você tem que chamar a pessoa e dizer assim, olha, mesmo dentro de uma comunidade e de uma boa festa, a vida não é só festa não, amigo. Se recolhe um pouquinho. Você precisa ter vida interior. Você precisa estar diante de Deus, você precisa aprender a se calar, a silenciar, a buscar, aprofundar as suas raízes no seu relacionamento pessoal com Deus. E às vezes você tem que ajudar a pessoa a sair de uma espiritualidade desencarnada, em que ela se esconde dos outros atrás da oração. Em vez de ser esposa, em vez de ser marido, vive se escondendo atrás da reza. Não estou em casa porque eu estou lá na igreja rezando. Está errado. Eu serei mais de Deus se eu viver mais dentro da igreja. Calma aí, você é casado? Você é casada? Você tem filhos para criar? Você tem um matrimônio para conduzir? Você tem uma casa para cuidar? Olha, para você ver como a igreja leva isso a sério, um candidato ao diaconato permanente que queira ser admitido na ordem sagrada, se ele não dá conta da casa dele, ele não pode ser admitido. Vai ver. Sério, né? Se ele não sabe administrar as finanças da casa dele, se a vida matrimonial dele é uma desordem, se a casa e os filhos ficam abandonados, a igreja não pode ordenar essa pessoa. Isso é um mau testemunho. Ele não está vivendo aquilo que é uma vocação e um sacramento na vida dele. Você percebe? Então tem horas que você tem que chamar a pessoa e dizer assim, reza o terço sim, mas faz a comida para o seu marido. Vai lá cantar na igreja sim, vai pregar, mas você está sendo companheiro para sua esposa? Ou você está fugindo das tarefas domésticas para poder ir para a igreja? E às vezes a pessoa conta isso como se fosse uma grande vantagem. Eu entro na igreja às 8 da manhã e faço adoração o dia inteiro, saio às 5 horas da tarde. Alguém pode dizer assim, nossa, que bonito. Eu não digo que bonito não, eu digo que horror. Não tem mais nada para fazer na vida. Porque é preciso conjugar
a oração feita aos pés do Santíssimo com a oração na prática da vida. Nem quem vive clausura, gente, passa o dia de joelho diante do Santíssimo. Você vai na clausura, tem hora para trabalhar, tem que lavar banheiro, tem escala, tem que lavar banheiro, tem que lavar panela, tem que cuidar do convento, tem que cuidar do jardim. Ou você acha que quando você vai num convento, não é? Num convento franciscano, num convento beneditino, num convento carmelita, que você vê aquele jardim maravilhoso, você acha que aquele jardim se cuida sozinho? Não! O pessoal tem que ir lá, tem que trabalhar. Então veja, é como a palavra de Deus nos mostra. É rezando e com a espada na mão. É a colher de pedreiro de um lado e a espada do outro. É construindo e lutando o tempo inteiro. É como Davi, que tinha uma harpa, mas tinha uma espada. É enfrentando os combates da vida, mas enfrentando com a força que se adquire na oração. A vida é feita de contrastes, e todos esses contrastes vão nos forjando, os ganhos e as suas perdas. Se você só ganhasse, você ia ser uma pessoa frouxa. Se você só perdesse, você ia ser uma pessoa frouxa. A nossa vida é feita de perdas e de ganhos. E olha, tem uma hora que a gente também precisa perder. Porque se a gente não perder, o outro não pode ganhar. Esses dias o meu filho passou por uma competição e ele estava em vias de ser classificado para um mundial, competição atlética. Eu falei, nossa, que maravilha! Ele já está entre os finalistas do mundial que ia ser na França, que vai ser na França. E ele ficou na disputa entre ele e um rapazinho do exército. E foi ali, ó, pau a pau. E o rapaz do exército se classificou. E eu fiquei feliz. Fiquei muito feliz. Porque primeiro eu falei, que capricho, que determinação do meu filho de chegar a esta qualidade de um desportista. Eu falei, que legal que esse rapaz ganhou. Porque todo marinheiro, não é, que passa pela escola naval, conclui ali o seu período de formação com aquela viagem de ouro, que faz uma navegação pelo mundo inteiro. Meu filho vai fazer. Mas o exército não tem essa mesma proposta. Talvez fosse a grande oportunidade para esse rapaz estar lá na França. Então, para que um ganhe, o outro às vezes precisa perder. Isso não faz da gente menos do que ninguém. Olha, gente, quem luta, se você pegar um bom lutador de ringue mesmo, dessas várias formas de luta, karatê, judô, o preparo conta, mas eles dizem que o dia conta. Que às vezes um excelente atleta não está num bom dia para a luta. E por causa disso ele perde. Às vezes, atletas muito melhores perdem para atletas não tão bons, porque naquele dia, aquele atleta não tão bom estava num bom dia. E o outro que era excelente não estava num dia para ganhar. Isso tudo vai forjando a gente. E a gente precisa ser forte não só no físico, por isso que o preparo para as lutas não se dá só no corpo, se dá na mente também. Deus está treinando a sua mente e o seu coração para enfrentar as adversidades da vida. Então veja, é importante a gente refletir sobre isso, para nós compreendermos que nós não precisamos eliminar nenhum dos aspectos, porque a espada perderia a sua força se um desses aspectos fosse eliminado. Se ela fosse posta só no fogo, ela não seria uma boa espada. E enfiada só na água, não ia dar têmpera para ela. Então, não precisamos eliminar nenhum desses aspectos, porque a espada perderia força, mas simplesmente colocá-la no contexto da vida.
Eu preciso colocar esses sofrimentos e esse contraste no contexto da vida, porque fora do contexto da vida, os acontecimentos e os problemas ficam sem valor e ficam sem sentido. Tem muita gente que tem mania de tirar um versículo da Bíblia e fazer daquilo instrumento para poder ferir as pessoas, ou até para defender o próprio pecado. Uma vez eu vi um rapaz, ele veio falar comigo. Ele estava chateado comigo, porque eu tinha dado uma orientação para as pessoas do grupo que ele participava. E ele, muito assim, petulante e até bastante agressivo, chegou para mim e disse: quem é você para orientar as pessoas sobre o lugar que eu ocupo dentro do meu grupo? Quero ver você dizer aqui na minha cara o que você disse pelas minhas costas. Eu falei: olha, eu não disse na sua cara porque você não estava junto, porque se você tivesse eu tinha dito. Mas que bom que você veio, então eu vou dizer para você. Em estado de pecado mortal e numa situação escandalosa que você está vivendo, você não pode ficar à frente, seu lugar é no banco. Não, mas ele não esperava a resposta. Não, mas eu quero servir a Deus. Eu falei: você serve melhor a Deus sentado e participando do que lá na frente se colocando como modelo quando o seu comportamento escandaliza as pessoas. É um contra-testemunho. Aí ele insistia muito. Eu falei: meu amigo, a quem você quer servir, a Deus ou aos seus caprichos? Porque pelo que você está me falando, você está apegado à oportunidade de aparecer. Você está lá na frente para aparecer. A sua presença à frente do grupo é um desserviço. Não ajuda, atrapalha. Se você tem amor às pessoas, se você tem amor a esse grupo, põe o seu traseiro no banco e participa. Mas não fica lá na frente até você resolver a sua situação. Porque você está sendo hipócrita, você está dizendo uma coisa e você está fazendo outra. Aí ele virou para mim e disse assim: mas o amor cobre uma multidão de pecados. Eu falei: então você quer me dizer que o amor cobre uma multidão de pecados? Então você vai usar essa palavra para justificar você ter se envolvido com um monte de pessoas, você ter abandonado a sua esposa, com criança pequena, você ter abandonado seus filhos por causa de uma fantasia, por causa de uma paixão, de uma vida indecente? Amor a quem? Amor à promiscuidade? Amor aos seus caprichos? E o amor pela sua esposa? E o amor pelos seus filhos? Quando você tira a coisa do contexto, gente, aquilo fica sem sentido e pode se tornar inclusive um instrumento para ferir os outros. O nosso sofrimento tirado do contexto da vida, as adversidades tiradas do contexto da vida são nocivas para nós. Você tem que ver o que está acontecendo com você dentro do contexto de que Deus está formando você. Do contexto de que Deus está fazendo de você uma espada afiada, que Ele está te dando têmpera, de que você será uma bela espada por causa de tudo que você está enfrentando na sua vida. Uma espada capaz de proteger os que você ama, uma espada capaz de abrir caminho onde esse caminho não existe. Deus está fazendo tudo o que está fazendo, aproveitando inclusive os sofrimentos da sua vida, as adversidades da sua vida, para que você não vá para o monturo de ferro velho, imprestável, incapaz de dar conta do serviço. Deus é o ferreiro e o fogo que está nos forjando. Ele é ao mesmo tempo o ferreiro e o fogo que está nos forjando com as suas mãos, e Ele não hesita em hora nos meter no forno e em hora nos meter na água gelada para nos fortalecer. Deus não nos poupa porque Ele quer que a gente cresça, Ele quer que a gente amadureça. Se Deus poupasse você dos sofrimentos da sua vida,
Você ia ficar igual criança, largada, abandonada pelo pai, pela mãe, pelos cuidadores. Uma criança que ninguém cuida, fica aquela criança sem vício, sem direção, não é? Às vezes uma criança mal criada, caprichosa e fraca. Não aguenta nada na vida. Eu sei que nem tudo é bom, mas tudo serve para o nosso bem. Nem tudo que acontece com você é do seu gosto. E tem coisas que eu sei que faz você sofrer, porque faz a mim também. Mas eu também te digo e te garanto que poderoso é o Senhor para tirar mesmo da situação mais terrível um grande bem em nosso favor. E tem feito assim comigo, e tem feito assim com cada homem e mulher de fé que eu conheço. O segredo está em aproveitarmos tudo e fazer esta ligação, percebendo que algo negativo ou doloroso tenha servido para nos fortalecer e nos tornarmos inclusive mais compreensivos com os outros. Você já viu que às vezes nós somos intragáveis? E olha que a gente passa por sofrimento. E olha que a vida bate duro contra nós. E olha que nós metemos os pés pelas mãos e nos equivocamos constantemente. Você imagina, se nós vivendo assim, às vezes somos intragáveis, imagine se a gente não passasse por essas coisas. Ninguém ia aguentar a gente, não. É vivendo que nós estamos vivendo, que nós vamos desenvolver uma compreensão com o nosso cônjuge, com os nossos filhos. É tendo maturidade nesse caminho difícil que você enfrenta, que você vai poder poupar os seus filhos de cometer os erros que você já cometeu. Pense assim, aquilo que você aprendeu de modo duro, os seus filhos não precisarão aprender, porque você já trilhou esse caminho e já sabe como ensinar a eles onde está a saída. Então, em todas essas coisas, bendigamos o Senhor e vamos tomar posse desta palavra sobre nós, onde o Senhor diz aqui que tudo isso é por um tempo. E se nesse dia de hoje você chora como o ferro que estava em brasa e enfiado no frio da água, esta palavra vem ao seu encontro para lhe dizer: é por um tempo, porque Ele enxugará toda lágrima dos seus olhos. A morte não existirá mais. E não haverá mais luto, nem grito, nem dor, porque essas coisas caducas passaram. E Deus usa essa matéria-prima que é as adversidades da vida para moldá-la e a partir dela nos dizer: eis que faço nova todas as coisas. A quem tiver sede, eu darei da graça da fonte da água vivificante. Tudo que você precisa fazer é se achegar ao Senhor. E você vai receber tudo que você precisa para enfrentar a forja. Vai dar certo. Você não só vai sobreviver, vai se tornar uma pessoa mais forte. Através dessa palavra, eu me recordo, Márcio, de uma canção. Aliás, as canções mais profundas que eu conheço sempre estão ligadas intimamente com a palavra de Deus. E tem uma canção que você vai perceber que ela é muito ligada à palavra. Muito. É essa palavra justamente de Apocalipse 21. A gente costuma cantar essa música um pouquinho mais animadinha dentro da missa e tal. Só que eu peço ao Senhor agora que essa canção, sendo cantada desse jeito, mais introspectiva, até sendo mais propícia à semana que nós estamos vivendo, que essa palavra, ela ganhe concretude dentro de nós. Que ela obtenha o verdadeiro significado dentro de nós. O Senhor renova todas as coisas. Mesmo que essas ferramentas que o Senhor utilize passe às vezes pelas vitórias, pelas perdas, o Senhor nos forma, porque Ele quer novas todas as coisas. E Ele nos fará novos. Em altos e baixos, o Senhor nos faz novos. Escuta essa canção, vamos cantar, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus
é maravilhosa e precisa estar presente na nossa vida. O Senhor, sentado no trono, disse: eis que eu renovo todas as coisas, eis que sou princípio e fim, e darei água da vida àquele que vier a mim. Vinícius. O Senhor, sentado no trono, disse: eis que eu renovo todas as coisas, eis que sou princípio e fim, e darei água da vida àquele que vier a mim. O Senhor meu Deus enxugará as lágrimas da solidão, não haverá morte, choro e mão, porque essas meras coisas passarão. O Senhor meu Deus enxugará as lágrimas da solidão, não haverá morte, choro e mão, porque essas meras coisas passarão. Coloca a mão no seu coração agora, você que pode, quer rezar conosco. Quero pedir a graça de Deus sobre nós, sobre o nosso coração, sobre as intenções particulares de cada um de nós. Senhor, visita-nos nessa manhã. Eu te agradeço por essa palavra, pelas promessas contidas nessa palavra, aonde o Senhor diz que quem tiver sede, o Senhor vai dar essa graça. A fonte de água viva, o Senhor é essa fonte. Senhor, todas as sedes interiores que nós temos, nós apresentamos nessa manhã para o Senhor. Aquelas que são, ao nosso ver, equilibradas, mas especialmente aquelas que a gente nem percebe que são sedes desequilibradas. Senhor, visita o nosso comportamento. Você que se enquadra nessa pregação, você que se identificou porque tem vivido os vícios, tem vivido uma vida errada, não tem sido testemunho para os seus irmãos. E Deus não acusa, Deus revela para Ele curar. Obrigada, Senhor, porque nesta manhã o Senhor liberta todos nós, na medida que nós precisamos e abrimos o nosso coração. Obrigada, Senhor, pela cura que o Senhor realiza agora no coração de uma mãe que perdeu o seu filho e que chora nessa manhã. A dor da perda, o luto, o Senhor vem sarar essa ferida. O Senhor permitiu essa dor. Esse jovem morreu de acidente. Nem era a hora dele. Mas o Senhor recolheu antes dele se perder. O Senhor coloca agora essa certeza para essa mãe, de que apesar da dor e da saudade, o segundo céu existe para o seu filho. Amém. E ele agora não sente mais dor. Lá não existe luto, nesse segundo céu. Lá não existe dor. Lá não existe sofrimento. Obrigada, Senhor. E é esse céu que nós almejamos. Obrigada porque o Senhor coloca essa sede de céu em nós, de vivermos agora nessa terra aquilo que for possível de santidade, toda a nossa energia, nossa capacidade focada em sermos melhores, mas com um olhar fixo no céu. A nossa herança é a vida eterna. Nós precisamos, nós queremos o céu, Senhor. Obrigado nessa manhã que o Senhor nos dá essa oportunidade de conversão para todos nós. Bendito seja, Senhor, porque de uma situação ruim, o Senhor, que é Deus perfeito, consegue tirar algo bom. Nós somos limitados, o Senhor não. Bendito seja, Senhor, por toda a graça que o Senhor realiza em nós nesta manhã. Obrigado pela sua visita, Senhor. Amém.
Agradeço a Deus, Val, agradeço ao Márcio por essa meditação da palavra. Eis que faço nova todas as coisas. Vamos confiar no Senhor que cumpre todas as suas promessas. Não, e é o que a palavra diz, né? Porque eu acho tão bonitinho quando aqui fala esta palavra, pois estas palavras são dignas de fé e verdadeiras. O que era velho passou, ficou para trás. E o que me chamou muita atenção é o versículo que diz assim, mais abaixo: essas coisas serão a herança do vencedor. Eu serei o seu Deus e ele será meu filho. Deus quer ser seu Deus, mas ele quer ser também seu pai. Você será filho de Deus. Então tomemos posse dessa palavra, que ela alcance o nosso coração e produza os frutos que o próprio Deus se propôs a realizar nesta manhã. Agradeço a todos que foram deixando pedido de oração, que foram deixando testemunho de fé aqui para nós. Muito, muito obrigada.